Olá, irmãos. Para quem gosta de filme de detetive ou de espionagem, sabe que sempre o espião ou o bandido em si, eles têm várias identidades. Mas qual é a verdadeira? Possivelmente a verdadeira é que ele não vai usar, sempre uma falsa, né? Qual é a nossa identidade? Será que ela é verdadeira ou será que ela é corrupta também? Bom, eu vou confessar já a minha e um erro que aconteceu na minha vida muito tempo atrás. Sou humano, né, irmãos? Uma certa vez eu estava numa feira de óleo e gás que acontece em Macaé de 2 em 2 anos. E na época o meu filho trabalhava comigo como estagiário, né? Tinha 16 para 17 anos. E nós então fomos a essa feira e no meio da feira, já no final da feira, perdão, já indo embora, eu tinha 3 cartões de visita no meu bolso. E passamos no stand, só que o stand não tinha nada a ver com a nossa área, com a área da nossa profissão em si. Então eu falei para o rapaz que eu não queria nada, mas o cara muito solícito me pediu um cartão de visita. Eu falei que eu não tinha. E nós saímos e fomos embora. Bom, não deu 5 minutos ali do lado de fora do salão do centro de convenções, saiu um assunto de integridade. E eu falei com meu filho assim, filho, nós como cristão devemos viver uma vida de integridade. Foi aí que ele me respondeu, pai, mas você não foi íntegro. Eu falei, como assim meu filho não foi íntegro? Ele falou, o homem te pediu um cartão de visita e você falou para ele que não tinha. Isso não foi certo. Irmãos, naquele momento eu reconheci a minha outra identidade e eu tive que me humilhar. O que me restou foi parar, olhar nos olhos do meu filho e pedir perdão. Nós somos falhos, nós somos corruptos por natureza, uma natureza, irmãos, que nos condena e nos afasta de Deus. O que acontece com a nossa identidade? Por que falamos uma coisa e fazemos outra? O que nós podemos fazer por nós mesmos na luta contra o pecado? O quanto somos fortes a ponto de vencer por nós mesmos o pecado, a corrupção moral, social, seja lá qual for dentro de nós? Qual o controle que nós temos sobre a nossa natureza? Talvez a gente possa encontrar aqui no Salmos 40, na continuidade desse salmo que nós estamos estudando aqui, algo a qual Davi mostra para nós que ele também era totalmente dependente de Deus. Davi, nesse trecho aí dos Salmos 40, no versos 11 a 13, ele responde sobre a sua dependência de Deus, ao reconhecer que ainda que o Senhor, lá no começo do Salmo, tenha olhado para ele, o Senhor tenha dado para ele, tirado ele de um lamaçal, firmado os pés dele, dado a ele um novo cântico. Ele reconhecer essa felicidade que ele tem e querer proclamar tudo isso. Ele reconhece, irmãos, que faz parte da sua natureza um ser pecador. E ele sozinho não pode vencer esse mal. Olha então, acompanhem comigo o que o salmista escreveu no Salmo 40, no versos 11 a 13. Eu vou ler pela Revista Atualizada. Diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não te conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impede a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressas, ó Senhor, em socorrer-me. O salmista aqui, irmãos, suplica pela fonte segura que vem do alto. Davi sabe que ele depende da misericórdia de Deus, que sozinho ele é vulnerável.
Por isso ele suplica ao Senhor que não tire a sua misericórdia, a sua benevolência sobre a vida dele. O amor e a verdade do Senhor serve de proteção à vida do salmista. Misericórdia, irmão, significa um sentimento de compaixão, aquilo que é despertado pela miséria alheia. É Deus olhando para a sua criação e percebendo que apesar do nosso pecado, do nosso desmerecimento, Ele não imputa condenação e não nos dá o castigo que merecíamos. Isso é misericórdia. Então Davi clama: não retenhas de mim, Senhor, a tua misericórdia. Irmãos, nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Deus está dando para a gente aquilo que nós não merecíamos. Nós estávamos sob a ira de Deus e agora não estamos mais. Mas o salmista também reconhece que ele é passivo a enfrentar as provações e as lutas e tribulações diárias. Irmãos, quantas vezes nós passamos por isso? Vivemos agora um tempo de pandemia, de isolamento, em que as lutas começam a aparecer, sejam as lutas dos sentimentos, lutas do coração, lutas da emoção, lutas espirituais, do desemprego e tantas outras. Então o salmista diz no versos 12, na parte A, que ele não tem como contar os males que o cercam. Irmãos, a nossa vida sempre será como uma prova de corridas, aquela prova de corridas contra barreiras, né? E onde cada obstáculo que nós passamos são os desafios a serem vencidos. E aonde está esse caminho? Aonde está o caminho da sabedoria, da confiança? Irmãos, quando nós enfrentamos essas lutas, o Senhor está moldando o nosso caráter. Mas o salmista, ele nos dá a receita, ele nos ensina que sozinho não iremos vencer todos esses percalços. Por isso ele clama ao Senhor, clama pela misericórdia do Senhor, clama pela ajuda do Senhor. O salmista reconhece a sua identidade. Mas também ele reconhece que além dos problemas que o cercam, que o assolam, ele também carrega consigo uma natureza pecadora. E ele enumera essas iniquidades com a contagem dos fios dos seus cabelos. São muitos. Os pecados que nós temos diariamente, nós muitas vezes podemos até afirmar que nós, não, pastor, eu não sou pecador. Irmãos, todos nós somos. João, quando escreveu sua primeira carta no capítulo 1, versos 10, diz o seguinte: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Precisamos reconhecer a nossa condição humana. Precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus e precisamos apresentar a nossa vida diante do Senhor como dependente da sua misericórdia. E essa misericórdia nos faz, irmãos, merecedores da graça salvadora de Cristo. E essa graça que salva, irmãos, ela também é a graça que traz para a gente transformação diária. Ela nos aponta para o pecado e num gesto de humildade nós confessamos esse pecado e por esta graça somos perdoados e transformados dia após dia. O que nós aprendemos então com esses versos? Primeiramente, que todos nós somos dependentes dessa graça de Deus. Assim como Davi precisava, irmãos, continuamente de buscar a misericórdia de Deus, de pedir por essa misericórdia, devemos ter em mente a mesma necessidade de buscá-la dia após dia. E essa misericórdia vai nos alcançar. Fazendo isso, irmãos, nós podemos ter a certeza que essas misericórdias serão inesgotáveis e renovadas a cada manhã, conforme diz lá em Lamentações 3, 22 e 23. Outra coisa que aprendemos com esse texto é que se você acha que só você que tem problemas, você está completamente enganado. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos crises, anormalidades, lutas, tribulações, qualquer outro adjetivo que você quer colocar aí para representar o seu problema. Todos nós teremos, mas creia que nós não passamos por essas lutas à toa.
Irmãos, entenda que o Senhor quer mudar e quer moldar o nosso caráter. Que nós possamos ter plena persistência e perseverança da esperança que há em Cristo Jesus. Então as lutas, elas vão nos ajudar a entendermos mais esse processo. E por último, irmãos, sim, nós somos pecadores. Simplesmente reconhecer os nossos erros, confessar os nossos pecados e diante do Senhor clamar por Ele, para que Ele venha nos socorrer. Irmãos, tenha certeza, Ele está prestes a fazer isso. Então, reconhecemos então os nossos erros, reconhecemos a nossa vida, as nossas limitações, reconhecer que nós temos problemas faz parte de alguém que depende do Senhor. Assim como o salmista, não esqueça que o Senhor é a nossa fonte segura, é a nossa proteção. Então clame a Ele e Ele vai apressar em nos socorrer. Um grande abraço para vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês a cada dia. Até a próxima.